O livro dos Jubileus, Etíope, sexta parte, capítulo 20. Últimas palavras de Abraão para seus filhos e netos. E no 42º jubileu, no primeiro ano da sétima semana, 2052 anos mundi, Abraão chamou Ismael e seus 12 filhos, e Isaque e seus 2 filhos, e os 6 filhos de Quetuá, e os filhos deles. E ele os ordenou que deveriam observar o caminho do Senhor, que eles deviam praticar justiça, e amar cada um ao seu vizinho, e agir desse modo entre todos os homens, que eles deveriam cada um mandar no que diz respeito a eles, no que está ao alcance de cada um, na prática da justiça e do direito sobre a terra. Que eles deveriam circuncidar seus filhos de acordo com a aliança que ele, Deus, fez com eles, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda de todos os caminhos que o Senhor nos ordenou, e que nós deveríamos nos guardar de renunciar a toda fornicação e impureza. E se alguma mulher ou serva cometer fornicação entre vocês, queimem-na com fogo, e não os deixe cometer fornicação com ela segundo seus olhos e seu coração, e não os deixe tomar para si esposas das filhas de Canaã, porque os descendentes de Canaã serão exterminados da terra. E ele, Abraão, contou a eles sobre o julgamento dos gigantes, e sobre o julgamento dos sodomitas, como eles haviam sido julgados devido à maldade deles, e haviam morrido devido à fornicação deles, impureza, e corrupção mútua pela fornicação. E guardem-se de toda a fornicação e impureza, e de toda a poluição do pecado, para que não tornem nosso nome em maldição, e suas próprias vidas uma subiu, vida curta, e seus filhos a serem destruídos pela espada, e vocês se tornem malditos como Sodoma, e seu remanescente como os filhos de Gomorra. Eu imploro a vocês, eu os faço testemunhos, meus filhos, amem ao Deus do céu e firmem-se em todos os seus mandamentos. E não sigam os ídolos, nem toda a sujeira deles. E não façam para si mesmos deuses fundidos ou esculpidos. Porque eles são vaidade, e não há espírito neles, porque eles são obra da mão de homens, e todos os que creem neles creem em nada, não os sirvam nem os adorem. Mas sirvam o Deus Altíssimo e o adorem continuamente. E esperem em seu semblante, e pratiquem retidão e justiça diante dele. Que ele possa ter prazer em vocês e os conceder sua misericórdia, e enviar a chuva sobre vocês manhã e tarde, Deuteronômio 28:12, e abençoe todo o trabalho que fazem sobre a terra, e abençoe o vosso pão e a vossa água, e abençoe o fruto do vosso ventre e o fruto de vossa terra, e os rebanhos dos vossos animais, e os rebanhos de vossas ovelhas, Deuteronômio 28:4. E vós sereis por bênção sobre a terra. E todas as nações da terra vos desejarão, e abençoarão seus filhos em meu nome, de modo que eles sejam abençoados como eu sou. E ele deu a Ismael e seus filhos, e aos filhos de Quetura, presentes, e os mandou embora de Isaque seu filho, e ele deu tudo para Isaque seu filho. E Ismael e seus filhos e os filhos de Quetura e os filhos dele, demais filhos de Abraão, foram juntos e habitaram de Parã até a entrada da Babilônia, em toda a terra que fica em direção a oeste de frente para o deserto. E estes se misturaram uns com os outros, e seu nome foi chamado de árabes e ismaelitas. Gênesis 25, 5-6, capítulo 21. Últimas palavras de Abraão para Isaque. Abraão relembra a Isaque tudo o que este deve fazer. E no sexto ano da sétima semana deste jubileu, 42 jubileu, 2057 anos mundi, Abraão chamou Isaque seu filho e ordenou dizendo: Eu fiquei velho e não sei o dia de minha morte, e estou repleto de meus dias. E eis que eu tenho 175 anos, e por todos os dias de minha vida eu me lembrei do Senhor, e procurei com todo o meu coração fazer a vontade dele, e andar retamente em todos os caminhos dele. Gênesis 25, 7-8. Minha alma odiou ídolos, e eu desprezei aqueles que os serviam, e eu dei meu coração e espírito para que eu observasse e fizesse a vontade daquele que me criou. Porque ele é o Deus vivo, e ele é santo e fiel, e ele é justo acima de tudo, e não há nele favorecimento de pessoas e ele não aceita presentes, porque Deus é justo e executa julgamento em todos os que transgridem os mandamentos dele e desprezam sua aliança. E tu, meu filho, observe seus mandamentos e suas ordenanças e seus juízos, e não siga as abominações e as imagens de escultura nem as imagens de fundição. E não coma nenhum sangue de animais ou gado, ou de qualquer ave que voa no céu. E se tu matar uma vítima como oferta pacífica aceitável, mate-a, e derrame seu sangue sobre o altar, e toda a gordura da oferta sobre o altar com boa farinha e a oferta de carne misturada com azeite, com suas ofertas de bebidas ofereça-os todos juntos sobre o altar de holocausto, oferta queimada, isto é de doce aroma diante do Senhor. E tu oferecerás a gordura do sacrifício das ofertas de agradecimento,
graça, no fogo que está sobre o altar, e a gordura que está na barriga, e toda a gordura das entranhas e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles e sobre os lombos, e o fígado tu deves remover, junto com os rins. E ofereças todos estes para um doce aroma aceitável diante do Senhor, com suas ofertas de carne e com suas ofertas de bebidas, para um doce aroma, o pão da oferta para o Senhor. E coma carne naquele dia e no segundo dia, e não deixe o sol do segundo dia se por sobre isso, até que seja comido, e não deixe sobrar nada para o terceiro dia, porque não é aceitável, aprovado, e não permita mais que seja comido, e todo o que comer disso trará pecado sobre si, porque assim eu, Abraão, achei escrito nos livros dos meus ancestrais, e nas palavras de Enoque, e nas palavras de Noé. E sobre todas as tuas oblações, oferta, oferenda, espalhe o sal, e não deixe o sal da aliança faltar em todas as tuas oblações diante do Senhor. E quanto à madeira do sacrifício, atente para não trazer madeira para o altar que não seja essas: cipreste, baía, amêndoa, abeto, pinheiro, cedro, savim, salva, figueiras, oliveiras, mirra, louro, aspalatus, salvim, um arbusto perene da Eurásia, junipiru sabina, marrom azul com sementes e brotos jovens, com cones que produzem um óleo, antigamente utilizado medicinalmente. Aspalatus sedicarbergensis, Aspalatus linearis, roibos, arbusto sul-africano com folhas planas acuminadas e flores amarelas, folhas aromáticas que, quando secas podem ser usadas para fazer um chá de ervas. E, desses tipos de madeira deite sobre o altar do sacrifício, assim como já foi testado quanto à sua aparência, e não deite nenhuma madeira quebrada ou escura, mas somente, dura e limpa, sem falha, sã e nova, e não deite madeira velha, porque seu aroma se foi, porque não há tanto aroma nela quanto antes. Além desses tipos de madeira não há outro qual tu devas pôr, sobre o altar, porque a fragrância é dispersada, e o aroma de sua fragrância sobe ao céu. Observe este mandamento e o cumpra, meu filho, para que tu possas ser reto em todas as tuas obras. E a todo momento estejas limpo o teu corpo, e lave-se com água antes de tu se aproximares para ofertar sobre o altar, e lave tuas mãos e teus pés antes de tu chegar-te próximo ao altar, e quando tu tiveres feito o sacrifício, lave novamente tuas mãos e teus pés. E não deixe nenhum sangue aparecer sobre tua roupa. Guarde-te, meu filho, contra sangue, guarde-te muitíssimo, cubra o sangue com pó. E não coma nenhum sangue porque isto é a vida, não coma nenhum sangue. E não aceite presentes pelo sangue de homem, para que este seja derramado impunemente, sem julgamento. Porque é o sangue derramado que faz a terra pecar, e a terra não pode ser purificada de sangue humano salvo pelo sangue daquele que o derramou. E não aceite presente ou favor por sangue de homem, sangue por sangue, para que tu possas ser aceito diante do Senhor, o Deus Altíssimo, porque Ele é a defesa do bem, e para que tu possas ser preservado de todo o mal, e para que Ele possa salvar-te de todo tipo de morte. A lei do sangue novamente aparece aqui, Jubileus 21 e 18 a 19, e não coma nenhum sangue porque isto é a vida, não coma nenhum sangue. E não aceite presentes pelo sangue de homem, para que este seja derramado impunemente, sem julgamento. Porque é o sangue derramado que faz a terra pecar, e a terra não pode ser purificada de sangue humano salvo pelo sangue daquele que o derramou. Eu veja, meu filho, que todas as obras dos filhos dos homens são pecado e maldade, e todas as obras deles são impureza, abominação e uma poluição, e não há justiça neles. Atente para que tu não ande nos caminhos deles, nem pise nos caminhos deles, e peque um pecado de morte diante do Deus Altíssimo. Senão ele, esconderá sua face de tu e te entregará novamente nas mãos de suas transgressões, e o exterminará da terra, e também seus descendentes de debaixo do céu, e teu nome e tua descendência perecerão de toda a terra. Torne atrás de todas as obras deles e de toda a impureza deles, e observe a ordem do Deus Altíssimo, e faça a vontade dele e seja reto em tudo. E ele abençoará-te em todas as suas obras, e crescerá de ti uma planta de justiça por toda a terra, por todas as gerações da terra, e meu nome e teu nome não serão esquecidos de debaixo do céu para sempre. Vá, meu filho, em paz. Que o Deus Altíssimo, meu Deus e teu Deus, te fortaleça para fazer a vontade dele, e que ele abençoe toda a tua descendência e o restante de tua descendência para sempre, com toda a benção justa, que tu sejas uma bênção em toda a terra. E ele, Isaque, partiu dele, Abraão, alegre. Capítulo 22. Isaque, Ismael e Jacó pela última vez diante de Abraão. A oração de Abraão.
E aconteceu na primeira semana no 44º jubileu, no segundo ano, 2109 anos mundi, que é o ano no qual morreu Abraão, que Isaque e Ismael vieram para o poço do juramento para celebrar a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita, Abraão, pai deles. E Abraão alegrou-se porque seus filhos tinham vindo, porque Isaque tinha muitas posses em Berseba, e Isaque estava acostumado a ver suas posses e retornar a seu pai. E naqueles dias Ismael veio ver o pai dele, e eles dois vieram juntos, e Isaque ofereceu um sacrifício de holocausto, oferta queimada, e o apresentou no altar de seu pai, que ele, Abraão, havia construído em Hebrom. E ele ofertou uma oferta de agradecimento e fez uma festa de alegria diante de Ismael, seu irmão. E Rebeca fez bolos novos dos grãos novos, e os deu a Jacó, seu filho, para levá-los a Abraão, seu pai, dos primeiros frutos da terra, para que ele comesse e bendissesse ao Criador de todas as coisas antes de morrer. E também Isaque enviou, pelas mãos de Jacó, a Abraão uma oferta de agradecimento, oferta pacífica, que ele pudesse comer e beber. E ele comeu e bebeu, e bendisse ao Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas com gordura, em abundância, da terra, e as deu aos filhos dos homens para que eles pudessem comer e beber e bendizer seu Criador. E agora eu te agradeço, meu Deus, porque tu me fizeste ver este dia, eis que eu tenho uns 103 escores e 15 anos, um homem velho e repleto de dias, e todos os meus dias me foram de paz. A espada do inimigo não me derrotou em tudo que tu deste a mim e a meus filhos todos os dias de minha vida até este dia. Meu Deus, que tua misericórdia e tua paz seja sobre teu servo, e sobre a descendência de seus filhos, que eles possam ser a ti uma nação escolhida e uma herança de entre todas as nações da terra de agora e por todos os dias das gerações da terra, por todas as eras. As últimas palavras de Abraão para Jacó. Bênção sobre Jacó. E ele chamou Jacó e disse, meu filho Jacó, que o Deus de tudo o abençoe e o fortaleça para fazeres justiça, e sua vontade diante dele, e que ele possa escolher a ti tua descendência para que vocês se tornem um povo para sua herança de acordo com a sua vontade sempre. E tu, meu filho Jacó, aproxime-se e me beije. E ele se aproximou e o beijou, e ele disse, bendito seja meu filho Jacó e todos os filhos do Deus Altíssimo em todas as eras. Que Deus lhe dê uma descendência de justiça. E que alguns de seus filhos ele santifique no meio de toda a terra. Que as nações sirvam a ti, e que todas as nações se curvem diante de teus descendentes. Jubileus 22:11. E que alguns de seus filhos ele santifique no meio de toda a terra. E que todas as nações se curvem diante de teus descendentes. Essas e outras bênçãos de Abraão se cumprirão por completo somente no reinado messiânico do Senhor Jesus, onde os descendentes de Jacó, pela fé, serão congregados numa nação liderada pelo Senhor Jesus e seu reinado será milenar. Seja forte na presença dos homens, e exerça autoridade sobre todos os descendentes de Sete. Assim teus caminhos e os caminhos de teus filhos serão justificados, de modo que eles se tornarão uma nação santa. Que o Deus Altíssimo te dê todas as bênçãos com as quais ele tem me abençoado e com as quais ele abençoou Noé e Adão, que elas descansem sobre a cabeça de sua descendência sagrada de geração em geração para sempre. E que ele possa te limpar de toda injustiça e impureza, que tu possas ser perdoado de todas as transgressões que tu tenhas cometido ignorantemente. E que ele te fortaleça e te abençoe. E que tu possas herdar toda a terra. E que ele renove sua aliança contigo. Que tu possas ser para ele uma nação e sua herança por todas as eras, e que ele possa ser para ti e para tua descendência um Deus em verdade e justiça por todos os dias da terra. E tu, meu filho Jacó, lembre-se de minhas palavras, e observe os mandamentos de Abraão, teu pai, separe-te das nações, e não coma com eles. E não faça de acordo com as obras deles, e não se associe com eles, porque a obra deles é suja, e todos os caminhos deles são uma poluição e uma abominação e imundícia. Eles oferecem seus sacrifícios aos mortos e adoram espíritos malignos, e eles comem sobre as tumbas, e todas as suas obras são vaidade e nulidade, algum tipo de doutrina necromante já da época de Abraão. Jubileus 22:17. Eles oferecem seus sacrifícios aos mortos e adoram espíritos malignos, e eles comem sobre as tumbas. Ele não tem coração, mente, para entender e os olhos deles não veem o que suas obras são, e como eles erram em dizer a um pedaço de madeira, tu és meu Deus. E para uma pedra, tu és meu Senhor e tu és meu Salvador, Libertador. Mas eles nem coração têm. E quanto a ti, meu filho Jacó, que o Deus Altíssimo te ajude e que o Deus do céu te abençoe e remova-te da impureza deles e de todos os erros deles. Evite, meu filho Jacó,
tomar uma esposa de qualquer descendente das filhas de Canaã, porque toda a descendência dele será exterminada da terra. Porque devido à transgressão de Eão, Canaã errou, e toda a sua descendência será destruída da terra, e todo o resíduo também, e nenhum saído dele será salvo no dia do julgamento. E assim para todos os adoradores de ídolos e do profano não haverá esperança para eles na terra dos viventes. E não haverá lembrança deles sobre a terra, porque eles descerão ao Sheol, inferno, e ao lugar da condenação eles irão. Como os filhos de Sodoma foram tirados da terra, assim todos os adoradores de ídolos serão tirados. Não temas, meu filho Jacó, e não te espantes, ó filho de Abraão. Que o Deus Altíssimo te preserve da destruição, e que ele te livre de todos os caminhos do erro. Esta casa eu construí para mim mesmo para que eu pudesse pôr meu nome sobre ela na terra que foi dada a ti tua descendência para sempre, e será chamada a casa de Abraão. É dada para ti tua descendência para sempre, porque tu construirás minha casa e estabelecerá meu nome diante de Deus para sempre. Tua descendência e teu nome permanecerão por todas as gerações da terra. E ele parou de comandá-lo e de abençoá-lo. E os dois deitaram juntos na cama, e Jacó dormiu no seio de Abraão, pai de seu pai, e ele o beijou 7 vezes, e sua afeição e seu coração se alegrou por ele. E ele o abençoou com todo o seu coração e disse, que o Deus Altíssimo, o Deus de tudo e Criador de tudo, que me trouxe de Ur dos Caldeus, que me deu esta terra por herança para sempre, e de modo que eu estabelecesse uma descendência santa. Seja o Altíssimo louvado, bendito, para sempre. E ele abençoou Jacó e disse, a Deus, meu filho, sobre o qual eu me alegro com todo o meu coração e afeição, que tua graça e tua misericórdia seja para com ele e sua descendência para sempre. E não o abandone, nem o negligencie de agora e para os dias da eternidade, e que teus olhos sejam abertos sobre ele e sobre sua descendência, que tu o preserves e o abençoe, e o santifique como nação para a tua herança. E o abençoe com todas as tuas bênçãos de agora e para todos os dias da eternidade, e renove tua aliança e tua graça com ele e seus descendentes de acordo com todo o seu bom prazer por todas as gerações da terra. Capítulo 23. Morte e sepultamento de Abraão. A redução da idade e o aumento da corrupção do povo. Perspectiva escatológica. E ele colocou 2 dedos de Jacó em seus olhos, e ele abençoou o Deus dos deuses, e ele cobriu sua face e esticou seus pés e dormiu o sono eterno, e se juntou a seus pais. E apesar de tudo isso Jacó estava deitado em seu seio e não soube que Abraão, seu pai, estava morto. E Jacó acordou-se seu sono, e eis que Abraão estava frio como gelo, e ele disse, Pai, pai. Mas ninguém respondeu, e ele, Jacó, soube que ele, Abraão, estava morto. E ele se levantou de seu seio e correu e contou a Rebeca, sua mãe, e Rebeca foi a Isaque durante a noite e o contou. E eles foram juntos, e Jacó com eles, e uma lâmpada estava na mão dele, e quando entraram eles acharam Abraão deitado morto. E Isaque caiu sobre a face de seu pai e chorou e o beijou. E as vozes foram ouvidas na casa de Abraão. E Ismael seu filho levantou-se e foi até Abraão, seu pai, e chorou sobre Abraão, seu pai, ele e toda a casa de Abraão. E eles choraram com grande choro. E seus filhos Isaque e Ismael enterraram-no na caverna dupla, próximo a Sara sua esposa, e eles choraram por ele 40 dias, todos os homens da casa dele, e Isaque e Ismael, e todos os filhos deles, e todos os filhos de Quetura em seus lugares, e os dias de choro por Abraão terminaram. E ele viveu 3 jubileus e 4 semanas de anos, 175 anos, e completaram-se os dias da vida dele, sendo velho e repleto de dias. Porque os dias de vida de seus antepassados eram 19 jubileus, mas após o dilúvio eles começaram a viver menos de 19 jubileus, e a decrescerem em jubileus, e a envelhecerem mais rapidamente, e a ficarem repletos de dias, antecipadamente, devido aos muitos sofrimentos, a múltipla tribulação, e a maldade de seus caminhos, com exceção de Abraão, porque temos vivido cada vez menos. Jubileus 23:9, porque os dias de vida de seus antepassados eram 19 jubileus, mas após o dilúvio eles começaram a viver menos de 19 jubileus, e a decrescerem em jubileus, e a envelhecerem mais rapidamente, e a ficarem repletos de dias, antecipadamente, devido aos muitos sofrimentos, a múltipla tribulação, e maldade de seus caminhos, com exceção de Abraão. Porque Abraão foi perfeito e todas as suas obras com o Senhor, e agradável na justiça todos os dias de sua vida. E eis que ele nem completou 4 jubileus de vida. Ele envelheceu devido à maldade, do mal, e ficou repleto de seus dias. Jubileus 23:10. Ele envelheceu devido à maldade.
Provavelmente se refere à maldade das pessoas do mundo, vista que o anjo acaba de declarar que Abraão foi perfeito em todas as obras dele. E todas as gerações que devem se levantar deste tempo até o grande julgamento deverão envelhecer rapidamente, antes de completarem 2 jubileus, e seus conhecimentos abandoná-los-ão devido à sua idade avançada, então todo o seu conhecimento desaparecerá. E naqueles dias, se um homem viver 1,5 jubileu de anos, eles dirão a respeito dele, ele viveu muito, e a maior parte de seus dias foi dor e lamento e tribulação, e não a paz, porque praga segue praga, e ferida segue ferida, e tribulação a tribulação, e coisas más a coisas más, e doença a doença, e julgamentos perversos da mesma forma, um após o outro, doença e destruição, e neve, e geada, e gelo, granizo, e febre, e frio, calafrios, e apatia, congelamento, e fome, seca, e morte, e espada, e cativeiro, e todo tipo de praga e sofrimento. E tudo isso deverá vir sobre uma geração maligna, má, que transgride na terra. Suas obras são imundície e fornicação, e poluição e abominações. Então eles dirão, os dias dos antepassados eram muitos, quase, até 1000 anos estavam bem, mas eis que nos dias de nossa vida, se um homem viveu muito, são 3 escores de anos e 10, 70 anos, e se ele for forte, 4 escores de anos, 80 anos, e esses anos são maus, e não há paz nos dias dessa geração maligna, 1 escore de anos igual 20 anos, segundo a tradução alemã. E nessa geração os filhos condenarão seus pais e seus mais velhos pelo pecado e injustiça, e pelas palavras da boca deles e pela grande maldade que eles praticam, e a respeito deles terem abandonado a aliança com o Senhor feita entre eles e ele, que eles deveriam observar e cumprir todos os seus mandamentos e suas ordenanças e todas as suas leis, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque todos praticaram o mal, e toda a boca fala iniquidade e todas as suas obras são impureza e abominação, e todos os caminhos deles são poluição, impureza e destruição. A destruição da terra, Jubileus 23 e 18. Eis que a terra será destruída, perecerá, devido a todas as obras deles, e não haverá semente da vinha, nem azeite, porque as obras deles são todas sem fé, e eles devem todos perecer juntos, animais selváticos, animais domésticos, gado, e aves, todos os peixes do mar, por causa dos filhos dos homens. E eles lutarão um contra o outro, os jovens contra os velhos, e os velhos contra os jovens. Os pobres contra os ricos, o pequeno contra o grande, e o mendigo contra o príncipe, poderoso, por causa da lei e por causa da aliança, porque eles esqueceram os mandamentos, a aliança, as festas, os meses, os sábados, os jubileus e todos os juízos, as determinações legais. E eles levantarão espadas e farão guerra para os direcionar novamente ao caminho, mas eles não retornarão até que muito sangue seja derramado sobre a terra, um pelo outro. E aqueles que escaparem não retornarão de suas maldades para o caminho da justiça, mas eles exaltarão a si mesmos para o engano e riqueza, de que eles podem tomar tudo que é de seu vizinho, e que eles devem nomear o grande nome, mas não em verdade nem em justiça, e eles contaminarão o santo dos santos com sua impureza e corrupção de sua poluição. E um grande castigo do Senhor recairá sobre os atos desta geração, e ele os dará a espada e julgamento e cativeiro, e para ser pilhado e devorado. E ele, Deus, levantará contra eles os pecadores dos gentios, que não têm nem misericórdia nem compaixão, e que não respeitam nenhuma pessoa, nem velho nem jovem, nem ninguém, porque eles são malignos e fortes em fazer o mal como todos os filhos dos homens. E eles usarão violência contra Israel e transgressão contra Jacó, e muito sangue será derramado sobre a terra, e não haverá ninguém para agrupar e ninguém para enterrar. E naqueles dias eles gritarão alto, e chamarão e pedirão, orarão, para que eles sejam salvos das mãos dos pecadores, os gentios, mas nenhum será salvo. E as cabeças das crianças serão brancas e com cabelo grisalho. E uma criança de 3 semanas, 21 anos, terá a aparência de um homem velho de 100 anos de idade, e sua estatura será destruída pela tribulação e opressão. E nestes dias as crianças começarão a estudar as leis, e a procurar os mandamentos, e a retornar ao caminho da justiça. E seus dias começarão a crescer muito e a aumentar entre aqueles filhos dos homens até que os dias deles se aproximem de 1000 anos. E há um número maior de anos que, antes, eram os números de dias. E não haverá nenhum homem velho nem ninguém insatisfeito com seus dias, porque todos serão como crianças e jovens. E todos os dias deles serão completados e vividos em paz e alegria, e não haverá Satanás nem nenhum destruidor maligno, porque todos os dias deles serão dias de bênção e salvação, cura. E naquele tempo o Senhor curará seus servos,
E eles se levantarão e verão grande paz, e expulsarão seus inimigos. E os justos verão e serão gratos, e se alegrarão com alegria para todo sempre, e verão todos os seus juízos, julgamentos, e todas as suas maldições sobre seus inimigos, dia após julgamento final. Jubileus 23 e 30. E seus ossos serão enterrados na terra, e seus espíritos terão grande alegria, e eles saberão que é o Senhor que executa julgamento, e mostra a misericórdia a centenas de milhares e a todos os que o amam. E tu, Moisés, escreva essas palavras, porque assim elas estão escritas e gravadas, eles gravam, nas tábuas celestes por testemunho para as gerações para sempre. Sheol-Jishot afirma que esse trecho, Jubileus 23 e 30 a 32, assemelha-se a Enoque 5. Continua.